Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar um pouco dos valores do XP. Para quem não sabe, né, XP é uma das metodologias ágeis que a gente utiliza aqui na Cotic, né, que é a abreviação de Extreme Program. Né? Então, meu nome é Diego Lisboa, esse é o meu. Bom, basicamente o XP ele tem um alicerce de 4 valores. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses valores, né? Que é o feedback, a comunicação, a simplicidade e a coragem. Pode passar. Bom, falando um pouquinho em relação ao feedback, a importância do feedback. Bem, em relação ao feedback para o XP, ele trata bastante da importância do cliente presente junto com a equipe de desenvolvimento. Então, nesse caso aqui, o feedback nesse sentido, o cliente ele acaba muitas das vezes aprendendo junto com a equipe o que ele realmente quer, porque às vezes ele tem uma ideia geral da aplicação que ele está solicitando, né, do problema que ele quer resolver, porém, alguns detalhes ele ainda não tem construído, assim, ele tem só uma visão geral, mais ou menos, do objetivo que ele quer chegar. E aí, com esse feedback, com essa troca de informações cliente, equipe, a gente acaba alinhando melhor, né, as expectativas do cliente. E aí isso gera, com base nesse feedback, gera todo esse fluxo de aprendizagem também. Pode passar. Bom, e também o feedback no XP é importante justamente para a gente ter esse retorno mais rápido. Então, a gente sempre tenta manter esse alinhamento da equipe também com o cliente para que a gente consiga tirar aquelas dúvidas que porventura a gente demoraria, sei lá, 1 mês, 2 semanas ou mais para reunir novamente com o cliente. A gente tenta sempre reduzir esse período de contato para que a gente consiga ir tirando as dúvidas e assim deixando mais claro o que se deseja. Bom, então aqui uma frase do Kent Beck: o tempo entre uma ação e seu feedback é crítico para o aprendizado. Então é aquele tipo da coisa. Se eu estou estudando uma determinada coisa, uma linguagem de programação, e aí eu não aplico ela direto, a tendência de eu esquecer aquele detalhe daquilo que eu vi é bem maior do que se eu pegar algo que eu esteja estudando e aplicar logo diretamente e exercitar aquilo ali. A tendência é que eu consiga memorizar, eu consiga aprender aquilo mais rápido. Então, reduzindo esse tempo esses ciclos de feedback, né, conseguindo deixar isso, na verdade, mais constante, todo mundo aprende, tanto o cliente quanto a equipe. O próximo valor é a questão da comunicação, é a importância da comunicação para o XP. Pode passar. Bom, e aí, quando a gente fala em comunicação, nesse mundo tecnológico que a gente vive, né, a gente tentar, assim, não que não seja importante, né, a gente ter contato com o telefone, WhatsApp, e-mail e afins, mas a gente fala da importância, pode passar, da comunicação face a face, porque aí a gente consegue até mesmo ter a noção, por exemplo, por expressões, se realmente a pessoa entendeu aquilo que a gente está querendo passar, e aí a gente também consegue, esse contato, a gente acaba também tendo uma confiança maior, tanto da pessoa que está solicitando com a equipe, né, quanto do entendimento das coisas entre as partes. Pode passar. O próximo valor é a simplicidade. Então, quando a gente fala de simplicidade, a gente quer dizer que a gente vai estar construindo a parte principal, né? A gente vai estar trabalhando com exatamente o que foi solicitado, da maneira mais simples possível. E aquilo ali vai sendo construído, é uma construção. É um trabalho, pode passar, é um trabalho interativo incremental. Nesse caso, a gente evita, nós como equipe de desenvolvimento, a gente tem que evitar o achismo.
assim, o cliente solicitou esse cadastro, porém lá na frente ele pode querer essa caixa de seleção para filtrar melhor os itens cadastrados. Não, se ele solicitou só o cadastro, então vamos trabalhar em cima só do que foi solicitado. E lá na frente a gente vai refinando, com base em feedbacks e reuniões, para essas melhorias, se for o caso, porque muitas das vezes ele nem vai precisar daquilo que a gente está pensando que ele quer. Então, a gente acaba, assim, não despendendo esforço, né, técnico, né, para desenvolver algo que não foi de fato aquilo que foi solicitado. Pode passar. E o último valor é a coragem, né? Nos métodos ágeis, isso aqui está bastante em evidência, porque basicamente a gente tem várias barreiras para conseguir trabalhar de forma ágil. Existem barreiras culturais, existem as questões que muitos dos nossos clientes, a gente sabe bem disso, assim, não sabem, não têm a disponibilidade, ou não querem ter aquele contato tão presente que os métodos ágeis exigem. E também tem a questão da própria equipe, né? Tem as questões culturais da própria equipe, tem as questões de, por exemplo, uma prática importante do XP é a refatoração. Então, o fato da gente mexer no código, tentar melhorar aquele código, para que ele faça a mesma coisa que ele fazia antes, é uma atitude corajosa, porque tipo, já está funcionando. Então, para que eu vou mexer naquilo? Então, essas melhorias na codificação, por exemplo, levando para o lado mais técnico, é algo relacionado a essa parte da coragem. E aí, como eu falei, o nosso foco na simplicidade é principalmente porque como a gente trabalha com esse desenvolvimento de forma interativa, a gente vai fazendo as coisas, divide aquela grande tarefa em pequenas partes e vai entregando as pequenas partes, feedback, comunicação, e aí vai rodando um novo ciclo. E aí a gente vai montando o sistema que o cliente deseja. Como eu falei, né? Então, isso, mantendo a simplicidade, a gente consegue rodar o nosso processo de forma interativa. E aí, por exemplo, a gente também, no XP, a ideia é que a gente trabalhe com que o cliente faça parte do processo. Então, quanto mais ele se sentir integrado no processo, melhor. Nesse caso, é instigado no XP que o cliente faça essas priorizações da user story, porque assim a gente vai deixar explícito, vai estar explícito para todos o que é prioritário, o que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai desenvolvendo com base nas prioridades do cliente. Pode passar. Em termos da equipe, é valorizado fortemente o desenvolvimento em pares. Então, isso aqui a gente trabalha bastante aqui na Cotic. Isso tem ajudado bastante também a questão da curva de aprendizagem. Um membro da equipe mais experiente, pareando com outro membro que ainda está aprendendo, e aí a gente consegue fazer com que essa comunicação mais técnica, essa aprendizagem mais técnica consiga ocorrer de forma mais rápida. Pode passar. A questão da refatoração. Então, a gente rodar esses ciclos de refatoração. Tipo, por mais que as coisas estejam funcionando, né, a gente roda os nossos ciclos de teste para fazer com que a gente tenha os nossos códigos de teste para validar, né, para depois escrever o nosso código do sistema. A importância dos nossas baterias de testes, né, e em relação à refatoração do sistema. E aí a questão dos testes automatizados, a gente trabalha aqui com Cypress, né? Existem também outras formas de automatização de teste, e aí o XP ele preza bastante pela importância da gente ter esses testes automatizados. Pensem como seria testar todas as etapas do sistema no nosso Athena, por exemplo, né? Sistema já mais robusto. Então, o que garante que aquela parte que a gente está integrando ao sistema já em produção, para a gente conseguir ver se aquela parte não vai quebrar nada, de tudo que já tem lá no sistema, a importância de a gente rodar essa bateria de testes automatizados.
E aí a questão das estimativas, né, é indicada, mais uma vez, a questão da presença do cliente. Ele está junto nessa hora das estimativas, até para ele ver o quão complexo é aquela tarefa que ele está solicitando. A gente viu aí uma demanda do CIEP que para o cliente era algo simples, mas tecnicamente, né, era algo bem mais complexo. Pode passar. E a questão do code review. Então, assim, a gente tem uma questão do código que, assim, o código ele é da equipe, né? Então a gente não... o código não é do Riel, do Pedro, o código é da equipe. Então todo mundo pode estar melhorando aquele código e aí os outros membros podem estar validando aquele código. E aí sempre a gente buscando a melhoria contínua nesses sistemas, né? E aí a questão da integração. Então, integração contínua é algo também bastante frisado como importante no XP. E aí, a cada ciclo, a cada interação, né, a cada build que a gente consiga finalizar, e a gente faz essa integração, né? No caso aqui, a instigada seja feita de forma automatizada. Por isso que está aqui várias vezes ao dia, né? Pode passar. E a questão de adotar um ritmo sustentável. Então, a ideia é a gente conseguir planejar direito a forma como é que a gente vai estar trabalhando determinadas tarefas para que ninguém tenha um desgaste a mais em relação à entrega de determinada demanda. A gente conseguir dividir bem as tarefas para que todo mundo consiga trabalhar de forma sustentável e a gente conseguir entregar o que for solicitado. Bom, aqui também é algo bastante frisado nos métodos ágeis. Muitas vezes a gente não consegue conciliar tanto, mas a gente não precisa ter uma documentação como forma de defesa. Se a gente trabalhar bem os valores do XP, a gente consegue manter uma confiança, né, entre cliente e a equipe que vai estar desenvolvendo a sua solução, sem precisar amarrar tudo no papel. A gente sabe que na prática, muitas das vezes, né, a gente precisa já ter algumas proteções aí, mas isso é bastante instigado nos métodos ágeis, principalmente no XP. E a questão de propor contrato de escopo variável. Justamente pegando o gancho do slide anterior, aquela questão, tipo, o contrato ele não precisa estar puramente amarrado desde o início, tipo, porque a licitação de requisitos, no nosso caso que trabalha com agilidade, a gente não vai fechar o contrato de desenvolvimento desde o início, tudo que o cliente quer, ele já tem em mente tudo no início, porque acaba sendo, a cada ciclo de entrega, uma aprendizagem também para o cliente. Ele vai vendo que realmente algumas coisas que para ele eram prioritárias antes podem mudar. E aí a gente ter essa flexibilidade de mudar algumas coisas no contrato. E sempre propor melhoria no processo. Então isso é bastante importante para as equipes ágeis, né? No caso, a gente sempre está tentando encontrar formas de evoluir. Tecnicamente, evoluir como equipe, evoluir nossas relações com os clientes, com os POs, né? E é isso. Obrigado. Uhul!